Olá, leitores e internautas de O Liberal. Eu sou Gabi Gutierrez, repórter da Editoria de Cultura do portal e jornal O Liberal. E hoje eu recebo aqui Alexandre Machafer, que é ator e diretor, e está aqui com a gente para bater um super papo sobre o filme Jorge da Capadócia, que vai contar um pouquinho da história de São Jorge. Desde já, salve Jorge, seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigada pela participação. Obrigado, eu que agradeço. Salve, salve, São Jorge. Obrigado, Gabi, obrigado, Liberal, todos os telespectadores. Muito obrigado por essa oportunidade e vamos conversar, trocar essa ideia. Pois é, aí a minha primeira pergunta é, na verdade, não tanto uma pergunta, eu quero, na verdade, que tu me conte um pouco mais, porque eu sei que tu és devoto de São Jorge, mas eu quero saber de onde surgiu essa tua relação com o santo, é uma coisa que vem de família, de repente fez alguma promessa ali em algum momento, como foi? Vem de família, sim, Gabi. A minha avó era uma mulher muito forte, muito determinada, muito focada, passou por muitas coisas. E elas tinham um São Jorge, né, pequenininho, e ela sempre, tudo que ela fazia, ela pedia para São Jorge. Então, da parte materna, então eu convivia muito com ela e eu tinha muito essa de olhar a criança e tentar entender, mas aquela imagem sempre chamava a minha atenção e sempre chamou e continua chamando, né, dessa força de ter um cara ali, né, numa imagem em cima de um cavalo com uma lança e matando um dragão e essa imagem por si só ela já transmite algo muito interessante, que é a força do bem ali em cima de algo mal, de uma imagem, né, de fato ruim, né, porque é um dragão. Então esse simbolismo ele é muito interessante e eu desde criança me chamou minha atenção e aquilo eu fui entendendo e fui crescendo e aí a minha mãe também se tornou devota, também uma outra mulher extremamente forte. Então eu comecei a pesquisar, comecei a estudar e falei, nossa, eu acho que eu curto esse cara aí, eu vejo e via sempre nos lugares, né, diferentes lugares, Gabi. Eu acho que isso que é o mais importante, o mais bacana, né? Tá nos bares, tá na polícia, tá em botecos e escolas de samba e futebol e, enfim, exército, polícia militar, igrejas ortodoxas, igreja católica e tudo que a gente possa imaginar. Então, essa figura que transmite tanta coisa positiva também me chamou a atenção. Então, desde lá de trás, que o São Jorge já mexia comigo, e aí eu me tornei super devoto, né? E aí veio e deu no que deu, né? Foi fortalecendo, então, essa tua relação com ele, né? Realmente Muito, ele tem muito. essa presença muito forte aqui no Brasil. E aí, assim, então a gente pode dizer que a devoção foi um dos motivadores aí para tocar essa produção, né? Sim, muito. É engraçado que eu nem era, assim, na época ator, nem sabia o que eu queria fazer da vida, mas isso já mexia comigo. Então, quando eu larguei tudo e fui estudar artes cênicas, o primeiro projeto, a primeira coisa que veio na minha cabeça realmente foi fazer alguma coisa no entorno de São Jorge, né? E aí eu falei, cara, preciso fazer um filme. Aí comecei a estudar, a trabalhar, me formei, e aí virei diretor, meio que autodidata, assim, né? E aí eu sempre fui carregando esse projeto comigo, até que em 2015 a gente realizou o primeiro Alto de São Jorge, é, na igreja de São Gonçalo e São Jorge, é, esqueci o nome da praça agora, no centro do Rio de Janeiro, que é uma igreja muito tradicional. E aí ali começou também esse desejo que eu já tinha de fazer o filme. Eu falei, não, então é isso mesmo. Assim, foi incrível esse Alto. E depois eu falei, eu tenho essa missão e eu vou cumpri-la. Então é um sonho antigo, né? É Muito, uma realização de um sonho antigo. muito, Gabi. Eu estou há 16 anos para realizar esse filme. Há 16 anos desde a ideia e 5 anos trabalhando nele, na pós-produção, que a gente filmou em 2019. Uhum. E assim, é uma superprodução, né? Pelo que a gente pode ver no trailer, ele já. Quando a gente fala, é um filme que vai falar sobre São Jorge, a gente pensa em um filme daqueles bíblicos que a gente conhece e tal. Sim. Mas pelo gostinho que deixa ali no trailer, ele se diferencia bastante, né? Daquele modelo mais tradicional. Sim, isso foi uma proposta nossa, assim, minha e da equipe, desde o início, da gente pensar nessa figura como um todo, né? Ele é universal, ele é mundial, ele está em todos os lugares, mas a gente queria um homem normal, né? Que acredita, desacredita, que sangra, né? A gente queria que
todos os devotos, ou não, ou quem se identifica ou não com essa força, pudesse se identificar ali em algum momento. Então, a ideia do São Jorge estar como o homem que vai sofrer como um agente sofre, como o brasileiro sofre, foi nosso principal ideal assim, e objetivo. Então, a gente buscou na história, pesquisamos tudo da vida dele, mas o mais importante foi que a gente pensou, cara, o brasileiro é isso, ele não desiste nunca, ele é muito guerreiro. Por isso que em todos os lugares aqui do Brasil a gente tem essa devoção, independente da religião, dentro do sincretismo, essa imagem que a gente queria passar desse cara. Então, a gente já começa o filme com ele em batalha, né? E traz essa humanização, que é um filme de fé, a gente fala de fé, independente de qualquer coisa, né? O São Jorge, como tu falaste, né, ele é muito universal aqui no Brasil, né? A gente falando do nosso contexto, porque ele é um dos santos de maior devoção aqui no Brasil, na Igreja Católica, né? Tem ali a associação com o Orixá Ogum nas religiões de matriz africana, então ele é super forte aqui. E aí, como é que o filme vai trazer essa... Falou um pouquinho, mas queria que tu explicasse um pouco mais sobre como o filme vai trazer esse sincretismo religioso. Ele, na verdade, não. Ele traz o sincretismo na devoção e na fé de cada um e na imaginação. A gente sempre quis contar um filme épico, histórico. Então, é a história do Jorge. A gente está falando de 303. Desculpa, a gente está falando de 303 depois de Cristo. Então, a gente é um período do cristianismo, né? É a última perseguição aos cristãos que o imperador Diocleciano decreta. Então, a gente, até o final do filme, não é um filme que a gente fala da Igreja Católica ou que fala da Umbanda, do Candomblé, não tem essa relação. A relação é com a história, com o homem, quem foi esse cara. Então, a gente conta a história, né, no final. Uhum. A gente conta toda a história dele. E no final, nos créditos, claro, a gente faz uma menção ali através de músicas, né? A gente traz toda essa referência do sincretismo, né? Da banda, do candomblé. Mas, de fato, o cristianismo, ele percorre assim, o filme todo, porque era o período que o Jorge viveu. Agora, Alexandre, uma pergunta como espectadora, uma coisa que sempre me desperta muita curiosidade quando eu vejo um artista assim se dividindo em várias funções, né? Tipo, atuando, dirigindo, produzindo. Como é que funciona isso? Primeiro vem a vontade de atuar, depois vem a direção, ou é o contrário? Como é que funciona isso? Olha, Gabi, essa é uma pergunta ótima, muito interessante, e as pessoas ficam muito curiosas, né? Olha, eu acho que foi uma visão muito de missão que eu tinha que fazer esse filme. Foi muito doloroso, foi muito difícil todo o processo. A gente perdeu 4 pessoas durante o processo, pessoas incríveis que trabalharam. Foi difícil a relação na Capadócia, né, de produzir um filme internacional com baixo orçamento, mas dividir as funções, eu não poderia escolher, não, vamos botar eu sempre quis botar um outro diretor, porque eu falei, não, eu quero atuar, eu quero estar 100%, mas enfim, eu não pude e entendi que eu tinha que assumir essa responsabilidade. Então eu dirigi, produzi e atuei. Momentos que eu estava, sei lá, fui enterrado, né, vivo, literalmente. Então eu tinha que pensar como diretor, como ator, e tinha que pensar que aquela cena estava custando muito dinheiro, então eu precisava acertar, precisava fazer com que tudo funcionasse. Então eu comecei a trabalhar na minha mente que, olha, tal momento eu sou o diretor, desse momento eu ligo uma chave, eu sou só o ator. Desligo essa chave, eu viro o produtor. Então eu tive que realmente fazer criar um mecanismo novo na minha mente para poder lidar com isso. Mas o mais importante, e eu só consegui realizar esse projeto porque eu tive uma equipe sensacional, profissionais brasileiros, Gabi, como a gente é bom, como o brasileiro é bom. Eu me orgulho do filme ser 100% brasileiro. O Dragão é 100% brasileiro. A gente tem mais de 300 takes de efeito. Isso no Brasil é inédito. É o que Hollywood faz, nós fizemos com pouco dinheiro. Demandou muito tempo, porque é natural, mas, assim, enfim, muito orgulho desse filme, muito orgulho de ter tido força e determinação para concluir, tá nessas 3 etapas aí de direção, produção e atuação. Vocês falaste que vocês começaram a gravar em 2019, né? Quanto Isso. tempo levou só para gravar, né?
Para gravar, a gente, com o deslocamento para Capadócia, ficou em torno de 5 semanas. E a gente filmou no Rio, Niterói e Capadócia, né? Mas aí teve o translado, todo esse deslocamento e organizar isso, a gente colocou ali 5 semanas, né? Com um intervalo no meio dessa pré-produção para filmar na Turquia. Entendi. E como funcionou essa divisão, por exemplo, do que ia ser gravado aqui no Brasil, o que ia ser gravado lá na Capadócia? Foi uma loucura. Foi uma loucura porque até cenas que a gente tentou filmar aqui no Rio de Janeiro, a gente não conseguiu. O ator, a gente estava num lugar, numa pedreira, o ator passou mal, e aí a gente depois entendeu que ali tinham sido enterrados muitos escravos, e era uma energia muito pesada, assim, muito forte mesmo. E aí acabou que essa cena que a gente não conseguiu filmar, a gente filmou na Capadócia, e foi genial, a cena foi incrível, ficou muito bonita. Mas sim, a gente, no roteiro, a gente separou algumas cenas para filmar lá, mas tivemos surpresas tanto no Rio quanto na Capadócia. A gente teve que se adaptar à nossa realidade, uma equipe muito enxuta, pequena, então fizemos o nosso melhor nas condições que a gente tinha, né, para fazer. E quantas pessoas na tua equipe, assim, quando fala enxuta, eu confesso que não tenho ideia de quantas pessoas são necessárias para gravar um filme, assim, né? Um filme do básico já precisa de muita gente, né? Então, uma produção como essa, quantas pessoas tinham na tua equipe? No Rio de Janeiro, a gente tinha uma equipe muito legal, uma equipe grande, ali com figuração, com todo mundo, chegou a algumas diárias, a gente teve 300 pessoas no set, mas na Capadócia, foram 25 pessoas daqui do Brasil, que a gente levou para lá, foi uma pena, porque a gente teve que cortar muita gente, a gente teve o apoio do governo turco, da Turkish Airlines, mas foi limitado. Então, lá a gente contratou algumas pessoas e o mais complicado foi realmente como se comunicar, quando a gente tinha que se comunicar lá. Então, realmente era difícil. Mas lá na Capadócia ficou em torno de 30 pessoas, que é muito pouco, assim, sabe? Para um filme, uma produção grande, mas a gente conseguiu. Que bom. Realmente foi uma redução um tanto, né? Então, assim, tu achas que pode dizer que esse traslado aí de um lugar para o outro pode ter sido um dos maiores desafios? Foi. Nós tivemos... porque quando a gente chegou em Ankara, nosso equipamento ficou preso lá 3 dias, né? A gente nem entendeu o porquê, e aí eu tive que acionar o embaixador, e aí ele foi, assim, de uma elegância e muito prestativo, e ele realmente conseguiu ajudar a gente junto às autoridades que a gente conhecia lá na Capadócia. Então a gente já teve esse desafio inicial, a gente já perdeu 3 dias, né? E a gente teve que correr atrás. E aí no primeiro dia de filmagem tinha uma equipe de Hollywood filmando na locação que a gente ia filmar. Então assim, aí o livro tem essas histórias que contam bastante, né? O que a gente passou mas assim, fazer um filme sobre São Jorge, Gabi, é natural e normal que a gente enfrentaria, se tivesse que enfrentar, a gente teria que enfrentar muitos desafios, a gente enfrentou, né? Então eu Muitos entendi dragões, isso né? e exatamente, né? A gente realmente matava um dragão por dia, assim, vamos matar esse dragão para amanhã a gente pensar no que a gente vai fazer. Mas, Com certeza. Realmente, o dragão, falando no dragão, eu acho que é um dos elementos que mais chama atenção no trailer, porque, como eu te falei, acho que quando a gente pensa no filme, assim, da figura de São Jorge, né? Levando para o lado do catolicismo, a gente imagina uma coisa mais tradicional, mas quando a gente vê o dragão, eu vi até gente comentando na internet, falando que lembrava os do Game of Thrones e tal, e acho que isso despertou muita curiosidade. E ele tem essa relação com o São Jorge, como tu falaste lá no começo, dessa questão do bem contra o mal, né? E como ele vai ser retratado nesse filme? Não sei se tu pode contar um pouquinho, mas dá aí uma diquinha do que a gente pode esperar. sem muito spoiler, hein? Mas eu vou falar. Exatamente assim, que é uma discussão muito interessante, e realmente tem algumas pessoas comparando, né, Game of Thrones com o dragão, o nosso dragão aqui do Brasil, do Jorge. A gente realmente ainda não consegue fazer uma produção igual Game of Thrones, né, que a gente coloca o dragão ali dentro daquela dramaturgia, né, naquele arco dramático ali, e que o dragão faz parte de tudo Um personagem, né?
É um personagem. Isso, assim, a gente está falando de 200 milhões de dólares, né? Cada episódio, Game of Thrones, sei lá, 100, se eu não me engano. Mas, assim, com o Jorge, a gente pensou em algo, e tinha que pensar no orçamento, a gente queria algo bacana. Eu tive o apoio da Tribo, que é de São Paulo, que é uma produtora de computação gráfica, que eles acreditaram muito no projeto. E a gente falou, olha, a gente não tem verba, a gente não tem grana, então o São Jorge, o dragão do São Jorge, ele tem que entrar como simbolismo mesmo, né? Eu acredito que o maior dragão esteja dentro da gente, né, Gabi? Então, e é isso que acontece no filme, né? A luta do dragão do Jorge acontece num outro plano, que é o plano mental, é o plano do medo, é o Diocleciano chegando, é a maldade acontecendo. Então, de fato, a gente coloca o dragão nesse plano com o Jorge, e aí é a briga dos dois, que eu faço essa alusão é, ao ser humano que precisa brigar diariamente com o seu dragão, né, internamente. Falaste isso agora, pensei, para ti, quais são os maiores dragões, assim, na nossa realidade, né, como brasileiro, no nosso dia a dia, o que tu acha que são os nossos maiores dragões? Nossa, Gabi, é uma pergunta muito complexa, mas eu acredito que começa dentro da gente, começa aqui na nossa cabeça, independente das adversidades que nós temos, das dificuldades, seja financeira, espiritual, mental, do que a gente encontra. Mas eu acredito que o maior desafio esteja a gente lidar com o que está aqui na nossa cabeça e aqui dentro. Porque a gente conseguindo lutar com esses dragões aqui dentro, lá fora vai ficando mais suave, mais tranquilo, né? A gente consegue lidar com essa diversidade, com essas questões, de maneira diferente, com outro olhar. A gente sabe das dificuldades que o povo vive, dessa desigualdade que a gente tem, que a gente vive, mas se a gente consegue trabalhar aqui, primeiro, facilita muito enfrentar esses dragões que estão aí fora, que a gente precisa vencê-los, né? Com certeza. E como devoto, assim, para ti, que tem uma relação com São Jorge, qual foi o momento vivendo ali São Jorge, né? Foi mais emocionante, mais te tocou, assim, que talvez até tenha sido difícil para te poder retratar aquilo por conta da emoção. Os momentos do filme, que você fala, ou o que eu vivi como E ator? não como tu vivendo como São Jorge, na hora da atuação, no caso, entendeu? Entendi. Tu Foram, interpretando, qual momento para ti foi mais tocante? foram vários momentos incríveis, mas teve um especial que a gente foi para um lugar, né, na Capadócia, que só pessoas nativas conhecem. E lá eu fiz uma visita de locação e tinha uma caverna que há, sei lá, 60 anos atrás as pessoas namoravam ali. E lá, quando eu cheguei, botei o pé, eu falei, aqui é a casa da mãe do Jorge. E ali eu comecei a sentir coisas que eu falei, parece que eu já vivi aqui, parece que eu já passei por aqui. E tem uma cena no filme que a gente colocou um drone, então a gente teve que tirar tudo, todos os carros da produção, todas as coisas, e fazer essa cavalgada do Jorge, que ele está correndo para falar com a mãe dele. E aí, Gabi, eu estava ali, era uma descida assim, né, bem íngreme assim, e bem perigosa. Eu estava cavalgando e ao mesmo tempo travado, porque era uma sensação tão incrível. Eu fui todo arrepiado fazendo aquela cena. Eu falei, cara, realmente eu já vivi nesse lugar, uma coisa muito de outro mundo, assim, né? Claro, que a gente, num processo difícil, você traz muitas sensações. E aí aconteceu uma coisa que o meu pé escorregou no estribo. E aí eu caí de lado e o cavalo muito rápido, eu não conseguia parar de jeito nenhum, não conseguia puxar, e aí ele não parava, não parava, e eu começava a gritar no ouvido, comecei a gritar no ouvido dele, não deixa eu cair, porque senão você vai cair também, eu vou cair. E ali foi um risco, assim, absurdo que eu corri, que me trouxe tanta coisa, depois daquilo ali, da vida. Se aquilo tivesse acontecido, eu iria parar o filme, e aí você começa a dar valores a coisas tão pequenas. E aí eu saí dali, quando eu parei, a equipe falou, nossa, que acting incrível, que atuação. Eu falei, não, quase morri, quase caí. Então, depois dali, eu senti tanta coisa, uma vibração. Falei, cara, se isso não aconteceu,
vai dar certo, a gente vai terminar esse filme e esse filme vai ser um sucesso, porque provação maior do que isso não tem, né? É incrível essa sensação que eu vivi ali. Realmente, eu imagino, né? Porque realmente tu estudaste a história de São Jorge, que é um santo de muitos anos atrás, então poder viver ali onde ele esteve, por onde ele passou, espaços ali que eram dele também, deve ser uma sensação realmente muito, muito diferente, né? Muito, muito, muito. Muito gratificante também. Desafiador, mas Eu imagino, não é fácil, né? Não é qualquer dia que a gente encara São Jorge, né? Deixa eu te perguntar, tu tem curiosidade, assim, não sei se esse teu estudo com São Jorge foi só uma coisa mais pessoal, ou tu estuda outros santos também, outras imagens? eu tenho mais a relação com São Jorge mesmo, né? Eu também fiz um documentário, que se chama Fé do Guerreiro, que aí realmente retrata toda a minha relação na primeira pessoa, por que que eu tenho isso, o que aconteceu no Alto de São Jorge, aconteceram coisas inexplicáveis em 2015, e aí a minha avó, que era devota, ela faleceu no dia de São Jorge, 40 minutos antes de eu entrar no palco, eu estava vestido como São Jorge, aquilo me deu um baque, assim, então eu estou tão envolto, tão dentro desse universo que ele me despertou. Eu busco, sim, estudar o sincretismo, né? Aqui na Bahia a gente tem o São Jorge Oxóssi, enfim, no Rio de Janeiro tem a relação com a Umbanda, que é o Ogum, e eu busco esse lugar, mas o São Jorge, de fato, é o que me move na pesquisa, me moveu, na busca, na fé. Eu me identifiquei e me identifico muito. Então, eu praticamente não quis decorar texto e ficar passando cenas, eu queria viver. Então, a minha relação é mais direta mesmo, assim, com o santo. Que bacana, que legal. Alexandre, eu agradeço. Nosso bate-papo foi super legal. Passou super rápido. Eu Nossa, foi. estou muito ansiosa. Eu estou muito ansiosa para ver esse filme. Eu acho que vai ser realmente uma coisa super diferente, super legal. E é uma coisa nova, né, para a gente realmente, como tu falaste, é uma produção totalmente diferente aqui do que a gente está acostumado a ver e que vai trazer muita inovação. E eu desejo sucesso. E antes da gente terminar, eu queria que tu fizesse um convite aí para o pessoal assistir, ler o teu livro também, que eu acho que é um complemento do filme, né, que é Sim. importante. E é isso. Deixa a palavra contigo aí. Maravilha, pessoal, o liberal.com. Gostaria de fazer um convite para vocês. Dia 18 de abril, estreia em rede nacional, em todos os cinemas, Jorge da Capadócia. Conta uma história de quem foi o guerreiro, quem foi esse cara que realmente mudou a imaginação e vem mudando e vem criando cada vez mais essa força, essa determinação e essa fé. Então, realmente, a gente fez um filme de fé, seja qual for a sua. Por favor, vão assistir. O Cinema Nacional precisa muito dessa tua ajuda, tá bom? Então fica o convite. O livro também, Jorge da Capadócia, os bastidores do primeiro filme sobre o Santo Guerreiro, também está disponível para quem quiser. É só fazer uma busca, está na Amazon, está na Livraria da Travessa, enfim, algumas livrarias. Façam essa busca. Muito obrigado a todo mundo do Liberal. Gabi, muito obrigado e eu estou à disposição de vocês. Poxa, eu te agradeço, te desejo muito sucesso no filme, como já falei. Parabenizo também toda a tua equipe, porque realmente é um trabalho coletivo. Parabenizo todos vocês e desejo muito sucesso, viu? Obrigado, Gabi. Sucesso para vocês também aí, tá bom? Um beijo enorme. Obrigada, até a próxima. Até logo. Tchau, tchau.